Sr. Ministro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista na Ordem dos Engenheiros TV. Começo por felicitá-lo pela eleição e pela vitória da AD. Vai continuar no Governo e, muito em concreto, com as pastas que tem em mãos neste momento? Antes de mais, muito obrigado pelo simpático convite, por estar aqui neste estúdio, na cada vez mais renovada sede da Ordem, e por isso é sempre um gosto estar aqui nesta casa, que também já considero quase como minha. Depois dizer-lhe que, de facto, a vitória foi clara, o país mandatou o seu Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro e futuro Primeiro-Ministro, para continuar à frente dos destinos do país, e o Sr. Presidente da República digitou e ele irá formar governo. Não faço a mínima ideia se continuarei, se não continuarei. O que eu posso dizer é que, como sempre, nos últimos 20 anos, que exerci vários cargos públicos na administração central, regional, local, continuo disponível para o meu país e para os portugueses, e isso é aquilo que me move na vida. Muito bem. Defendeu recentemente num congresso que é necessária maior justiça territorial, uma alusão às disparidades que têm existido nos investimentos em infraestruturas no interior e nas zonas mais urbanas. A Ordem dos Engenheiros escolheu como temática central deste ano exatamente a questão da coesão territorial, porque entende exatamente que este é um tema que carece de um maior planeamento e de uma visão estrutural e sistémica. Que estratégia é que o Governo tem para garantir isto mesmo? O que é que está a ser feito para garantir a atratividade das zonas mais periféricas? Antes de mais, eu utilizei o termo justiça porque acho que é um termo mais interessante em termos de território. Porque a coesão territorial dá a entender que o território tem que ser todo igual, tem que ser coeso e todo absolutamente igual. E a nossa visão não é essa. O território nacional não é igual. Nós temos duas áreas metropolitanas que são fervilhantes, grandes, nomeadamente a de Lisboa, que contribui com mais de 40% do valor acrescentado bruto nacional, mas depois temos um interior que cada um tem as suas características. Temos um Alentejo, onde o Alqueva, uma infraestrutura pública que transformou socioeconomicamente o Alentejo, mesmo em termos ambientais e climáticos, e hoje continua a fazer essa transformação. Temos, por exemplo, um Médio Tejo, com toda a política da água que este Governo já está a implementar e vai fazer mais investimentos. Temos o Norte, o interior Norte, transmontano, o Pinhal interior. Portanto, há muitos interiores. E por isso, quando eu digo justiça, é garantir que cada um destes territórios tem capacidade de, em igualdade de circunstâncias, desenvolver o seu modelo estratégico. E, portanto, não temos que ser todos iguais. E cada um terá a sua vocação e depois tem que trabalhar simbioticamente como uma sinfonia para que o país cresça mais. E isso é a estratégia da AD e, por isso, a estratégia deste e do próximo Governo, acredito, e anunciámos um conjunto de infraestruturas rodoviárias que faltavam para potenciar esse interior, a ferrovia essencial, esses investimentos, e depois há investimentos, como disse há pouco, a conclusão do Alqueva, a água que une, nomeadamente no Médio Tejo e também no Norte, as novas barragens, todas essas dimensões a que acresce investimentos nas universidades, na educação, na saúde e na habitação. E, portanto, neste espaço é que eu coloco e aplico o termo de justiça social. Já lá vamos às questões da habitação. Antes, e continuando no tema das infraestruturas, são inúmeros os novos investimentos que ouvimos falar diariamente, desde o novo aeroporto de Lisboa, a nova travessia do Tejo, o túnel Algestra-Faria, a alta velocidade, são muitos. Temos capacidade enquanto país, e aqui refiro-me não só ao tecido empresarial nacional, mas também à capacidade das instituições públicas, porque essa é uma questão, para lançar e acompanhar todas estas obras. É que estamos constantemente a ouvir queixas destas instituições de falta de capital humano, que é um problema de todo o país. É verdade, existe essa falta de capital humano e, por isso, em conjunto com a Ordem dos Engenheiros, eu tenho feito esse trabalho, o Governo tem feito esse trabalho e com as várias confederações, porque temos que atrair capital humano, temos que potenciar o nosso capital humano, temos que impedir que algum do capital humano saia e seja utilizado positivamente a bem do país e, portanto, acreditamos que tudo aquilo que estamos a fazer em conjunto vamos ter os recursos necessários, sejam eles financeiros, sejam eles humanos, para esse desenvolvimento. Outra coisa é o Ministério das Infraestruturas e as instituições que tutelam as infraestruturas estarem hoje bem preparadas do ponto de vista estrutural para os grandes desafios que aqui vêm. E eu penso que aí há um trabalho a fazer. Repare que o Ministério das Infraestruturas é o único Ministério que eu conheço que não tem uma orgânica no Estado, não tem uma direção-geral, e, portanto, há muito legado que se perde, que não fica
E nós temos que criar uma orgânica para a área das infraestruturas, onde as infraestruturas de Portugal, em conjunto com todas as outras empresas do setor das infraestruturas, possam trabalhar em conjunto, mas que o conhecimento se mantenha no Estado. Para haver essa transmissão positiva e que não saia com os ministros, não saia com os secretários de Estado ou não saia com os gestores públicos. Tem que ficar para além dos ciclos. E por isso é que, e tem sido um setor muito trabalhado, o Conselho Superior das Obras Públicas teve um formato, teve outro, foi um bocadinho esquecido, foi abandonado, e falta esta capacidade de termos conhecimento, uma biblioteca de conhecimento que possa ser transmitida de ciclo para ciclo, para garantir que não há as disrupções e continuamos a construir um Portugal melhor. Muito bem. Falámos exatamente desta falta de talentos ou falta da atratividade do próprio país para reter os seus jovens. É engenheiro. Antes de ser ministro já era engenheiro, tirou o seu curso de engenheiro. Temos muita falta de engenheiros, falta também em outras profissões, mas a engenharia de facto é vital e é crucial para que consigamos desenvolver o país da forma como este governo e outros o estão a pensar. Como engenheiro, que argumentos é que diria um jovem estudante que está ali no 11º para ir para a engenharia? Bem, os argumentos, desde logo hoje, Portugal, e sejam os vários ramos de engenharia, portanto, do civil ao território, à eletrónica, à informática, às biotecnologias, à biomedicina, todas essas temáticas, hoje Portugal é liderante. Liderante na indústria da farma, cada vez mais multinacionais, e empresas portuguesas estão a desenvolver muito know-how, talento, IP, no setor da farma. A engenharia civil portuguesa dá cartas no mundo todo e agora com o investimento público que estamos a fazer, também cá precisamos desse know-how. As empresas internacionais que escolhem Portugal para investir, veja-se aquilo que estamos a fazer em Sines, aquilo que em Lisboa, no Porto, em Viseu, em Coimbra, na Universidade do Minho está a nascer de investimento em tecnologia avançada. Temos uma dimensão que falamos muito e fazemos pouco, que é a dimensão do mar, onde a engenharia tem muito a dar e que temos que deixar as palavras e passar aos atos. Este mar, que toda a gente fala há décadas, que tem muito potencial, mas é tempo de deixarmos de falar e tirarmos mesmo esse potencial, e precisamos de engenharia. E, portanto, eu acho que para um jovem engenheiro, e temos grandes escolas de engenharia, esse é outro argumento para estudar cá, temos grandes escolas de engenharia, há aqui um potencial enorme para este ciclo de desenvolvimento que aqui vem. E o que é que temos que fazer para que esta geração, que é certamente a mais qualificada que o país já teve, fique cá? Bem, temos que pagar melhor. Temos que garantir que têm casas, porque a emancipação dos jovens é essencial, a construção e implementação dos seus projetos de felicidade passa, naturalmente, por ter uma casa, por ter qualidade de vida, por ter um bom sistema de saúde, por ter segurança. São essas dimensões todas. Às vezes não é só o salário, porque comparamos muitas vezes os nossos salários com os outros, mas nós temos que comparar o nosso nível de vida, quanto é que custa uma casa cá, quanto é que custa a saúde, quanto é que custa os apoios todos, a escola, a qualidade da escola, essas dimensões todas que também nós colocamos como prioridades quando escolhemos um sítio para viver. Eu diria que hoje era impensável para mim escolher um sítio para viver que não tivesse uma preocupação. A minha primeira preocupação seria a educação dos meus filhos, a escola dos meus filhos, a segunda, a saúde minha, da minha família, dos que me são próximos, a segurança numa terceira dimensão. E, portanto, essas dimensões todas o Governo tem vindo a trabalhá-las e eu penso que isso hoje serve para um discurso positivo para dizer fiquem cá, porque há muito para fazer, precisamos muito de vós e têm estas condições que são melhores do que eram no passado. Vamos pegar exatamente neste tema para começar a falar da habitação. A habitação, de facto, é daqueles fatores que é essencial para retermos cá mais pessoas e também para que as nossas pessoas tenham capacidade para pagar uma casa. Vamos mesmo conseguir construir 26 mil fogos até 2026? Já admitiu que existem atrasos? Existem atrasos, mas não vamos construir só 26, vamos construir mais e, portanto, continua a ser nossa convicção. Estamos a cerca de metade desses 26, agora junho, julho, agosto, estaremos a entregar metade desses 26 mil fogos. A ambição são 70 mil, não podemos esquecer, foram cerca de 60 mil as candidaturas para o primeiro direito, mas depois temos ainda a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário e temos o ISER 5, o arrendamento acessível e, portanto, nessas dimensões todas estamos a falar de mais de 70 mil fogos públicos, investimento público, no maior investimento de sempre, de mais de 4 mil milhões de euros do Orçamento de Estado, para garantir essa habitação pública para todos aqueles que precisam. Já não só a habitação para os mais necessitados, mas a habitação também para uma classe média emergente que precisa dessa habitação, para os jovens, e, portanto, essa dimensão é essencial. Portanto, eu diria, com a ajuda de ordens de engenheiros, com a ajuda do setor empresarial português, no setor da construção,
com a ajuda dos bancos, com a ajuda das instituições públicas, com a ajuda das câmaras municipais, com a ajuda das ordens todas, dos engenheiros, dos arquitetos, dos notários. Eu acho que, em conjunto, com as mãos dadas e como temos tido um grande consenso político, isto é muito importante, não é só a AD, o PS também tem tido esse consenso e outras forças políticas, que é importante acabarmos estas casas, eu penso que vamos conseguir. E ouvimos diariamente que os preços dos imóveis não baixam. Qual é a solução? Como é que os portugueses de classe média conseguem comprar casa, conseguem arrendar casa, já nem digo dentro dos centros urbanos, mas nas periferias, onde já é tão difícil também tomar estas medidas? Isso é, sem dúvida, a parte mais angustiante da pasta que tenho vindo a tutelar, porque as medidas que implementamos são medidas que não têm resultado imediato. Desde logo, as 70 mil casas que estávamos a falar vão demorar tempo a ser injetadas no mercado e, portanto, o seu efeito do lado da oferta vai ter impacto mais a médio prazo. As medidas que colocámos do lado da juventude, a isenção do IMT, é um impacto segmentado num nicho do mercado e, portanto, não tem impacto nos preços de forma global. O simplex urbanístico, que como estamos em gestão, não o concluímos, mas está pronto, também com um enorme debate aqui na Ordem dos Engenheiros. Eu penso que vai facilitar o processo de licenciamento. A dimensão da banca, o abrir e as negociações com o BCE para termos outros mecanismos para facilitar o apoio a quem quer comprar. Todos os programas de arrendamento que nós estamos a modificá-los para serem mais simples, que demoram meses e meses para as pessoas terem respostas. O potenciar o próprio IRU. Portanto, eu acho que não há uma bala de prata, para baixar preços. Nós não acreditamos convictamente, e tenho que o dizer aqui, em plafonamentos de rendas, em limites às rendas. Achamos que o mercado tem que funcionar, que o Estado tem que ser regulador e tem que garantir essa regulação saudável do mercado. Para isso tem que investir em oferta pública e tem que investir nestas dimensões todas de políticas públicas que possam, em conjunto com o setor privado, garantir essa maior acessibilidade da habitação para uma classe média que hoje precisa muito. É essencial. A Ordem dos Engenheiros vai realizar daqui a alguns dias, na próxima segunda-feira, o segundo encontro de engenheiros municipais e da carreira pública. Há um esvaziamento efetivo da capacidade técnica dos municípios e da função pública em geral, por incapacidade de atrair esses profissionais. Já falou aqui nas questões salariais, que de facto são importantíssimas. Esta incapacidade dificulta bastante a execução do PRR. Dificulta bastante. Também aqui há vários países, não é? Porque eu diria que há câmaras grandes, mais metropolitanas, que hoje estão mais bem municiadas em termos de quadros técnicos e de engenheiros e de arquitetos e outras dimensões do que estavam há uns anos atrás. Falo da Câmara de Lisboa, falo da Câmara do Eiras, falo da Câmara de Sintra, falo da Câmara de Louros. São câmaras grandes, ganharam muita massa crítica e foram capazes de atrair esse talento. Mas mesmo a Câmara de Lisboa queixa-se. Mas mesmo a Câmara... Porquê? Porque depois está limitada pelo espartilho dos salários da administração pública. E, portanto, por muito aliciante que seja o projeto, e em Lisboa são milhares e milhares de focos, por exemplo, na área da habitação, a transformação da urbe, os projetos, o plano de drenagem, os projetos de mobilidade da Carris, todas estas dimensões, será extremamente interessante um engenheiro trabalhar na Câmara de Lisboa. Mas depois, quando vemos os salários, estão limitados pela administração pública. Nós temos que encontrar formas mais criativas de o fazer. Temos um enorme desafio na administração pública, que é a discrepância que existe em muitos setores e instituições da administração pública. Aquilo que se paga no IRU é diferente daquilo que se paga na autoridade tributária, é diferente daquilo que se paga na SPAP, é diferente daquilo que se paga na IP, é diferente daquilo que se paga na Carris, nas câmaras, e, portanto, nós temos que criar aqui mecanismos de poder premiar o mérito, de premiar quem trabalha mais, quem dá mais de si, quem tem mais qualidade, implementarmos projetos de meritocracia clara no Estado, poder pagar melhor, e pagar melhor não é só em salário, noutras condições, em formação extra, em cursos, em qualidade de vida, em outros subsídios que podemos dar à família, à habitação. Portanto, há muitas dimensões que temos que trabalhar, sob pena de não termos esses quadros, como disse bem, para garantir aquilo que queremos fazer. Muito bem. Vamos agora falar de outro tema, neste caso mais sobre a Ordem dos Engenheiros. Que papel é que cabe à Ordem dos Engenheiros no apoio à decisão pública? Já falou aqui que temos trabalhado, e temos de facto trabalhado em conjunto com o Ministério das Infraestruturas, mas que papel é que vê para a Ordem dos Engenheiros? Bem, desde logo esse que temos vindo a trabalhar, e é importante que quem nos ouve, os engenheiros e outros, saibam. A Ordem tem-nos ajudado desde o Código dos Contratos Públicos. Coisas que podíamos pensar, não são os engenheiros. Não, os engenheiros têm muito que lidar com isso. Desde o Código da Construção, o simplex urbanístico, todas as dimensões onde a engenharia toca,
temos tido essa ajuda, uma ajuda que tira partido dos mais de 60 mil membros desta Casa, que de alguma forma esse conhecimento pode ser concatenado e a Ordem, através do seu bastonário e toda a sua equipa, tem vindo a municiar o Ministério com essa informação. Falo da Ordem dos Engenheiros como podia falar de outras e, portanto, desde logo continuar nessa senda. Nós somos como esponjas de qualidade e a Ordem dos Engenheiros tem muita qualidade nos documentos que produz e isso dá-nos muito jeito, por assim dizer, na implementação de políticas públicas e, portanto, continuar nessa senda. Mas pode ajudar mais. Pode ajudar mais naquilo que estávamos a falar há pouco, garantir que as tais escolas de engenharia de excelência continuam a ser excelentes e que se adaptam aos novos tempos e àquilo que hoje os mercados precisam e àquilo que o mundo, num ritmo de obsolescência como nunca vivemos até hoje, está a experienciar. E, portanto, as escolas de engenharia não podem cristalizar e têm que estar um pouco à frente. E a Ordem também tem aqui uma obrigação de dizer, cuidado, não podem parar porque o tempo já nos está a ultrapassar. E, portanto, nesse papel da Ordem de estar à frente do seu tempo é extremamente importante. Depois tem um papel que eu diria que é de charneira, e isso para todas as ordens, que é como é que nós podemos regular o acesso às profissões, não escancarando as portas, mantendo a qualidade, mas não sendo um impeditivo, por exemplo, àqueles que vêm de fora e que querem voltar, para não termos problemas com os tais recursos humanos e o talento humano que precisamos para construir Portugal. Muito bem, termino também pegando aqui nesta última questão que falou da regulação profissional. Faz sentido a existência de duas ordens profissionais na área de engenharia com competências delegadas do Estado? Eu penso que não faz sentido, esse trabalho tem vindo a ser feito, eu sei por ambas as ordens, eu tenho vindo a falar com ambas as ordens e eu penso que o caminho está trilhado e está traçado para podermos, dentro de algum tempo, não vir aqui dizer que a Ordem tem mais de 60 mil membros, mas vai ter bastante mais de 80 mil, porque era sinal que a família se unia e ainda teríamos mais força para ajudar o Governo e o país a construirmos o tal Portugal melhor que queremos. Muito obrigada, foi um gosto tê-lo aqui connosco. Foi Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação.